Bem, meus amigos e amigas X-Heads de todo o Brasil, é uma semana difícil para a coletividade do Green Bay Packers, de todo mundo, mas nós temos que estar aqui, não só nas alegrias, mas também dividir esses momentos de tristeza e frustração para dizer a vocês que mais uma vez o sonho acabou. O sonho acabou cedo, mais uma temporada frustrante, melancólica, decepcionante, trágica, que chegou ao fim no último domingo, no Sunday Night Football, derrota em casa para o Detroit Lions por 20-16. Era o jogo-chave, né? O destino dos Packers estava em suas mãos, não dependia de mais ninguém, não dependia de nenhuma outra combinação de resultado. Ironia do destino que, quando o Packers dependeu só de si, ele não conseguiu chegar à pós-temporada. Quando ele precisou de que outros resultados acontecessem para que ele continuasse vivo, a sorte, digamos assim, estava do nosso lado e tudo deu certo. No último ato, na noite decisiva, no jogo decisivo, o Packers foi lá e fez aquilo que a gente está acostumado a ver, que é, né, espalhar farofa, dar vexame diante de 80 mil pessoas. Resumo de uma temporada já fadada, né, ao insucesso, já fadada ao fracasso. Eu já dizia, por volta da semana 8 e 9, muitos outros também, que a temporada dos Packers já tinha acabado ali, que o Packers já estava morto ali. Mas, por uma certa reação tardia, evidentemente, o Packers conseguiu uma arrancada de 4 vitórias, que permitiu que tanto a equipe quanto nós torcedores pudéssemos sonhar com uma vaguinha, a última vaguinha, para os playoffs, né? Só que, como vocês sabem, o Packers que a gente está habituado a ver nessa temporada, ele está muito mais próximo daquele que nós vimos perder domingo para os Lions do que para aquele que venceu com contundência o Miami Dolphins em Miami e aquele que atropelou o Minnesota Vikings na semana passada em Lambeau Field. Um time que sofre de problemas técnicos, de problemas táticos, de problemas psicológicos, de problemas físicos, de problemas preparatórios, de problemas de comando, enfim. E todos esses problemas somados não poderiam resultar em outra coisa que não fosse essa temporada vexatória e que a gente foi só prolongando o sofrimento. Como eu disse, desde a metade da temporada a gente já sabia qual seria o final dessa temporada dos Packers, né? Aconteceu que algumas expectativas, algumas esperanças foram criadas, porém, como a gente sabe, aquela frase, né? A expectativa é a mãe da frustração. Então, proporcionalmente, a grande expectativa que se criou dos Packers chegarem à pós-temporada forte, depois de uma sequência que seria de 5 vitórias, caso vencesse os Lions, não se concretizou bem no último jogo, né? Que só bastava uma simples vitória contra um adversário já eliminado, porque os Rams já haviam perdido o jogo para os Seahawks, né, no final da tarde, começo da noite de domingo, e portanto os Lions não tinham mais nenhuma chance de classificação, a vaga ficava entre Green Bay Packers e Seattle Seahawks, e os Seahawks precisavam torcer para Detroit. Mas Detroit entrou com muita vontade, com muita determinação de tirar os Packers dessa brincadeira também. Já que eles saíram, nós vamos levar o nosso rival junto. E jogaram muitíssimo bem, proporcionalmente, diante de um Green Bay Packers que jogou muitíssimo mal. Que não jogou uma partida de caráter decisivo, uma verdadeira guerra, uma partida que valia uma vaga de pós-temporada. Infelizmente não jogou, né? Fez aquilo que a gente também está bem acostumado a ver, que é espalhar farofa, que é dar vexame diante, né, de praticamente 80 mil pessoas em casa, né? Com toda uma atmosfera favorável, a equipe não conseguiu corresponder. Então, como disse, o retrato de uma tragédia anunciada, de uma temporada que já começou toda errada, né? Depois que o Packers abriu até a semana 4, 3-1, o time desandou, né? Com 4, 5 derrotas seguidas ali, para times que, com todo respeito, o Packers não poderia ter perdido. Giants, Jets, Commanders, enfim, o próprio Lions na semana 9. E aí a gente não viu um poder de reação do elenco, não viu um poder de reação no treinador, e as coisas apenas iam, né, os problemas iam se avolumando, lesões, enfim,
E as perspectivas de pós-temporada eram ínfimas. O Packers chegou a ter 2%, até menos, de chance de pós-temporada. Acontece que o time engrenou uma série de vitórias pós-bye week, venceu Bears, venceu Rams, Dolphins e Vikings. Chegamos na última rodada 8-8 com essa possibilidade de pós-temporada que infelizmente não se concretizou. Muitos podem ter pensado, assim como eu pensei, que o Packers se livrou de um mal maior, pois iria encontrar o nosso algoz recente San Francisco 49ers, a criptonita do Aaron Rodgers, um jogo em São Francisco vem embaladíssimo, provavelmente o Packers seria mais uma vez atropelado, né? Seria uma vergonha imensa também, né? Passar por isso novamente, diante de São Francisco. Então, talvez tenha sido um mal necessário, ou para evitar um desgaste maior para nós torcedores aí, de ver o Packers mais uma vez ser, né, ser achincalhado por São Francisco, que mesmo diante do Seattle Seahawks é amplamente favorito. Vocês imaginam que eventualmente o Christian McCaffrey não faria nessa defesa dos Packers, que até hoje, ano após ano, sofre contra o jogo terrestre? Só para citar um caso exemplar, né? Não vou nem falar do resto, né? Da defesa então de São Francisco, que é a melhor da liga, encarando um Aaron Rodgers absolutamente descalibrado nessa temporada. Então imaginem só, né, o terror que seria esse jogo. Então, no fundo, se há algo de positivo nessa eliminação precoce, é de que a gente evita de passar um novo desgaste, um novo sabor de perder de forma, né, humilhante para São Francisco. Quanto ao jogo em si, como falei, o Packers não entrou para jogar uma decisão. E o Lions, mesmo eliminado, jogou como se fosse um jogo que valesse vaga na pós-temporada, como se eles ainda não tivessem eliminados. Uma defesa extremamente agressiva, um ataque que não precisou jogar muito para vencer o jogo, né? Confiou basicamente no Jamal Williams para destruir a nossa defesa, aí, principalmente no segundo tempo, com um jogo terrestre muito contundente, muito volumoso, e algumas jogadas de play action do Jared Goff, que foi muito bem por sinal essa temporada. A última interceptação dele havia sido lá na semana 9, no primeiro jogo contra os Packers. Um cara que viveu muitos altos e baixos, mas se consolidou muito bem nessa temporada. Pode até se enquadrar o Jared Goff hoje como um quarterback nessa temporada, top 10, na frente inclusive do Aaron Rodgers. Então, para vocês verem o nível, a que nível, né, o Aaron Rodgers desceu essa temporada. Então, e o Packers no primeiro tempo teve um controle do jogo fantasioso, porque ele não conseguiu traduzir a superioridade dele, a vantagem dele no placar. Foi só conseguindo field goal atrás de field goal. Chegou para o intervalo, a diferença era de 3 pontos, 9-6. E teve várias chances de conseguir sair com uma vantagem muito maior. Pelo menos 3 campanhas poderiam ter resultado em touchdown, não resultaram. 2 resultaram em field goal. E uma resultou num fumble do Aaron Jones, que sem dúvida esse fumble foi um momento crucial do jogo, que mudou o momento do jogo, mudou de lado a partir desse fumble. E as outras campanhas resultaram em field goals porque o desempenho do Packers na red zone continua patético, continua ridículo, continua deplorável, é o pior da liga na red zone. O Packers não consegue converter terceiras descidas na red zone, o Packers não consegue pontuar na red zone, problema crônico que já vem acompanhando desde a temporada passada, e parece que nada se resolve, assim como o problema da defesa conter o jogo terrestre adversário. Então, mais uma vez, a gente paga pelo desempenho ofensivo fraco, pelo rendimento ofensivo fraco, né, de produzir mais na área mais decisiva, na área mais determinante do campo, que são as últimas 20 jardas. E aí, no segundo tempo, absolutamente, o Packers apagou, sumiu de campo, sumiu do jogo. A torcida sentiu, a torcida, né, silenciou, algo raro de se ver em Lambeau Field, porque a equipe não dava uma resposta. A equipe não conseguiu uma jogada explosiva, importante, seja do ataque ou da defesa, para incendiar o estádio e fazer a equipe voltar para o jogo. O Lions tomou conta do segundo tempo inteiro, passou à frente do placar. No snap seguinte, né, na campanha seguinte, o Packers conseguiu anotar o touchdown, o seu único do jogo.
com Allen Lazard, voltou à frente do placar. Naquele momento, o jogo também voltava para as mãos do Green Bay Packers, que não conseguiu administrar. O Lions em nenhum momento se desesperou, seguiu tranquilo, seguiu correndo bem com a bola, coisa que o Packers não conseguiu fazer mais uma vez. Correu muito pouco com a bola, diga-se de passagem. E conseguiu anotar, né, touchdown com Jamal Williams, anotou 2 touchdowns, né, nosso saudoso Jamal, que nos machucou nesse jogo, mas não tem como odiá-lo, porque é um cara extremamente carismático. E naquele ponto, quando os Lions fizeram 20-16, o Packers simplesmente se desesperou. Aliás, o Packers já estava desesperado, né? Porque num jogo importante como esse, você tem que manter a cabeça fria. E o Packers não manteve. O Sr. Rachel Douglas cometeu uma das maiores burradas da temporada, cometendo uma falta inacreditável. Não dava para entender se ele estava bêbado, se ele estava chapado, né? Se ele tomou o chá do Rodgers, não sei. Ele simplesmente entrou no meio da jogada, jogou a bola fora, uma coisa inacreditável, tomamos 15 jardas de punição, por conta disso, né, levamos o touchdown. Mas nada supera o que o Quay Walker fez, mais uma vez, outro ato de indisciplina, já é o segundo dele na temporada em que ele comete isso, é ejetado do jogo e nem sequer uma punição ele recebe. Já passou da hora do Sr. Matt LaFleur mostrar pulso firme, mostrar comando e punir o jogador. Não é porque ele é calouro que tem direito de cometer diversas burrices aí em sequência. Ele tem que entender a liga que ele está jogando, a importância da liga que ele está jogando e a relevância que um lance desse faz para a partida, ainda mais para uma partida dessa que valia tanto para os Packers. Ele simplesmente deu um empurrão, agrediu de certa forma, um preparador físico, um médico, aliás, do Detroit Lions, que entrou em campo para atender um jogador dos Lions, simplesmente fez isso. Tamanho o desequilíbrio emocional que alguns jogadores dos Packers demonstraram nessa partida, que mostram que eles não têm capacidade mental, condição de jogar nos Packers, de jogar jogos decisivos nos Packers. Imagine se fosse numa condição de pós-temporada, um jogo de playoff. Isso coloca tudo a perder. Não quero dizer que esses dois lances separadamente resultaram na derrota dos Packers. Não. Esses lances são só mais algumas cerejas em cima desse bolo, né, de tamanhos equívocos que o Packers cometeu nessa partida. Equívocos, como falei, mentais, equívocos ofensivos de um time que não consegue produzir no red zone, equívocos de um quarterback que teve sua pior temporada nesses 18 anos de casa, tirando a primeira dele, que ele ainda não tinha se consolidado ainda como um quarterback 1, mas a pior temporada dele com 12 interceptações, um Aaron Rodgers completamente desregulado, cheio de overthrows na temporada, lances bizarros, lances de quarterback calouro. Muito ele vai querer justificar por conta da lesão do dedo, né, que ele ficou mais da metade da temporada jogando com essa lesão. E eu não considero uma justificativa tão plausível. Já vi quarterbacks jogarem com o joelho ferrado, com o ombro fudido e conseguirem melhores resultados. Acho que ele tem que fazer essa autoavaliação, que a temporada dele foi péssima. Não sei se isso vai resultar numa declaração de aposentadoria ou não. Isso é uma outra novela que nós vamos acompanhar, infelizmente, de novo, até ele decidir o que vai fazer da vida dele. Esperamos que ele decida o quanto antes, porque isso afeta demais o futuro da franquia. Isso deixa a franquia amarrada, sem saber que caminho tomar, se vai montar um time em torno do Jordan Love, ou de outro quarterback, ou se do próprio Aaron Rodgers. Ele tem contrato vigente ainda, então se ele quiser voltar, ele está com o dinheiro dele garantido. Agora, se ele achar que não tem mais condições, que ele tem a hombridade de se aposentar, então, sinceramente não acho que ele tenha interesse em ir para outra equipe nessa altura da carreira dele, já beirando os 40. Agora, o que eu acho é que se ele se aposentar, não vai ser nenhuma surpresa, e acho bom vocês já se prepararem, porque talvez, né, seja um caminho necessário para que o Packers possa abrir seus horizontes, possa realmente não começar do zero, mas fazer um processo já de mudança mais profunda. E esse processo de mudança passa, né, por uma gestão que seja formada em torno de um novo quarterback, né? Então, oportunamente, em outros vídeos eu vou falar sobre Aaron Rodgers, o futuro dele,
fazer uma retrospectiva do que foi essa temporada dos Packers. Então, para me ater mais a esse jogo, esse final de temporada triste que nós tivemos, né? Tivemos outros equívocos nesse jogo, como o do Matt LaFleur, né? Chamadas muito previsíveis, um jogo terrestre que foi pouco utilizado novamente, um treinador que não conseguiu consertar esse problema do desempenho na red zone. Defensivamente, o Joe Barry, para mim, acabou, não tem mais condições de ele ser coordenador defensivo dos Packers. Ele tem talentos individuais muito bons nas mãos, mas não consegue fazer a equipe produzir coletivamente, salvo exceções, como foi contra os Dolphins e os Vikings, onde o Packers venceu porque venceu a batalha dos turnovers, só por conta disso, né? O ataque também nem tinha jogado tão bem assim essas partidas, né? Então foi muito por conta de um desempenho defensivo excepcionalmente bom, né? Infelizmente, gostaríamos que a defesa produzisse muito mais, mas ela é mal treinada, assim como o ataque foi mal treinado. Vamos ver, quem sabe o Nathaniel Hackett pode voltar, ele está aí no mercado. Matt LaFleur já deu algumas entrevistas, alguns indicativos de que nós não deveremos ter muitas mudanças nos Packers. Isso é preocupante. Para mim, o Matt LaFleur já começa mal a temporada 23. Pode contar com esse retorno do Nathaniel Hackett, caso o Rodgers fique, porque eles são muito, muito amigos, muito, né, sintonizados aí nessa questão do ataque. Caso o Rodgers não fique, talvez ele não venha. Sinalizou a permanência do Joe Barry, sinceramente. Já nem dá vontade de ver a próxima temporada se o Joe Barry continuar como coordenador defensivo. Espero que isso mude mais adiante, ele repense essa posição aí junto com outras pessoas, né? Enfim, a linha ofensiva também teve seus altos e baixos nesse jogo, sofreu demais com as pressões do Aidan Hutchinson, sofreu muito, muito, muito. Foi um desempenho bem abaixo do que a gente viu em outros jogos. O Rodgers sofreu muitas pressões, que resultaram, inclusive, né, naquela interceptação dele vexatória. Ele já tinha sido interceptado uma vez, mas por conta de uma falta no Lu. Enfim, são muitos problemas, muitas dificuldades ao longo dessa temporada. E o resultado, mais cedo ou mais tarde, seria esse. Se tivesse sido classificado, muito provavelmente seria atropelado pelos 49ers. E na próxima semana a gente estaria aqui falando a mesma coisa, né? E se a gente tivesse sido eliminado também com umas 2 ou 3 semanas de antecedência, também o impacto acabaria sendo o mesmo, porque a gente sabia que esse time não tinha condições, né, para produzir nada assim de mais relevante, né, porque tinha outras equipes muito melhores que o Green Bay Packers, né, nessa temporada e até mesmo dentro da nossa divisão, onde nós, se continuarmos assim, seremos obrigados a amargar a terceira força da divisão, brigando pelos Lions para ser o segundo melhor time da NFC Norte, para você ver a que ponto nós chegamos, que o Packers parou no tempo, estagnou, enquanto outras equipes estão buscando, né, e conseguindo essa evolução, como é o caso do Detroit Lions, que fez uma campanha muito digna, e tem tudo para fazer campanhas ainda melhores que os Packers, caso os Packers não tenham essas mudanças aí, como o nosso próprio treinador falou, que não deveríamos ter muitas mudanças. É algo absolutamente preocupante, porque a tendência, então, é que a gente repita, né, essa próxima e outras temporadas, né, tão humilhantes, tão aquém das expectativas como foi essa. Então, a gente segue agora no modo, né, off-season. Já podemos pensar em draft, tratar de draft logo mais, e acompanhar a reta final dessa temporada, né, sem ter para quem torcer, assistindo tudo de longe e lamentando, né, que depois de tantos anos aí consecutivos a gente fica fora aí dessa brincadeira aí, dessa turma que ficou, né, para a fase final, mas que isso seja um demonstrativo claro, né, para as pessoas lá de dentro de Green Bay, de que mudanças são necessárias, e muitas mudanças, para que a gente alcance novamente aquele patamar altíssimo que a gente teve, né, nos últimos anos, que era de brigar por tudo que se disputava, vencer divisão, brigar pela conferência, almejar Super Bowl, e hoje, infelizmente, a gente tem que almejar, né, no mínimo só, né, aliás, no máximo, almejar uma vaga, né, ainda que pela porta dos fundos, de uma pós-temporada. É muito triste, é muito pouco para uma franquia da grandeza do Green Bay Packers. Então a decepção é muito grande, a frustração é muito grande, a minha, imagino que a de vocês também, mas a gente vai ter que acompanhar de longe e torcer para que as melhores decisões sejam tomadas e que esse time possa voltar na próxima temporada
por uma rota de vitórias e de mais alegrias, né, ao seu torcedor, porque tem muita coisa errada ali e precisa ser urgentemente consertada, senão nós estaremos aqui ano que vem falando as mesmas coisas, dos mesmos problemas e sem nenhuma solução prática. É isso aí, meus amigos, um grande abraço para vocês, a gente se vê na semana que vem com mais vídeos no canal. Go Pack Go!